Muito bom. Quero compartilhar com vocês, ainda na série de mensagens, avançando para um crescimento extraordinário. Essa semana Deus colocou no meu coração uma mensagem, ainda continuando nessa visão do crescimento, nessa visão de avançar para o crescimento. O Senhor colocou no meu coração uma mensagem que diz assim: cresça, mas não apareça. Esse é o tema da nossa mensagem. Vou repetir para você: cresça, mas não apareça. Você pode repetir comigo? Cresça, mas não apareça. A tendência do ser humano, quando começa a crescer, é querer aparecer, não é verdade? Essa é a tendência natural, gente. A pessoa começa a ganhar dinheiro, ela já quer logo trocar de carro, ela já começa a se vestir melhor, ela já quer aparecer, ela já quer se mostrar para o mundo. O adolescente, a criança, quando ela está começando a entrar na adolescência, ela já começa a se preocupar mais com a sua aparência, ela já começa a se preocupar mais com aquilo que os amiguinhos vão falar, então ela começa a aparecer. Então, o crescimento da igreja, ele não pode suplantar a verdadeira missão da igreja, que é a glorificação de Jesus. A lua, ela é fascinante. Eu sempre gostei muito da lua. Então a lua, quando ela está cheia, ela brilha. E ela é objeto de desejo humano desde que o mundo é mundo. Os antigos olhavam não só para as estrelas, mas para a lua. Os pescadores usam muito a lua, né? Quem aí que pesca, para saber qual é a melhor época para se pescar. Então a lua, ela sempre foi o desejo, ela sempre foi a obsessão do ser humano. Tanto que um dos marcos históricos foi o homem pisar na lua. Por conta desse desejo humano que brota do coração humano a respeito da lua e do seu brilho. Ela é representada como um cenário perfeito para os apaixonados, né? Então aquela pessoa que está apaixonada, ela olha para a lua e o homem pensa na sua amada, e a mulher pensa no seu amado, e ali fica, sabe, pensando histórias de amor. Então você que é casado, faça hoje com a sua esposa: olha, meu amor, eu olhei para a lua e lembrei de você. Mas fala assim, porque a lua é bonita, senão ela vai achar que você está dizendo que ela está cheinha. Tá? Essa não é a intenção. Mas a lua, ela fascina por conta do brilho. Ela é um guia para os viajantes, porque em locais onde não se tem iluminação, quando a lua está cheia, ela direciona, ela ilumina as noites escuras. E o que mais fascina a lua é o seu brilho. Esse brilho que, quando ela se encontra na sua fase de lua cheia, ela arranca olhares, ela desperta curiosidade. Mas sabe o que é interessante da lua e desse brilho? Esse brilho não é dela. A lua por si só, ela não tem brilho próprio. Ela apenas reflete a luz do sol. Então aquilo que nós estamos vendo, na verdade, é a luz do sol refletindo na lua. Então a lua, o brilho da lua é meramente uma exaltação da poderosa luz solar. O brilho da lua que tanto nos apaixona nada mais é de que um reflexo do poder que o sol tem. Porque a lua por si só, ela não produz nenhum tipo de energia, nenhum tipo de luz. Mas olha o que acontece quando algo entra na frente da lua e do brilho do sol. Torna-se um eclipse lunar. O eclipse lunar é quando a Terra entra no meio e impede dessa luz chegar. E é por isso que a gente não enxerga nada. A gente consegue até ver uma sombra dessa luz, mas tem alguma coisa ali impedindo.
E quando algo se coloca no caminho entre a lua e o sol, a escuridão prevalece. A gente quer crescer, ficar cheio como a lua. Mas o brilho que nós emitimos é o brilho de Jesus. E olha, meu querido, quando alguma coisa entra no meio do caminho, quando a soberba entra no meio do caminho, quando o orgulho entra no meio do caminho, quando a autoexaltação se coloca entre nós e Jesus, a escuridão prevalece. Então você pode se tornar muito grande. Você pode durante esse ano crescer muito, brilhar como a lua. Mas se tudo isso que eu falei estiver no caminho entre você e Jesus, o que vai prevalecer na sua vida é a escuridão. Nós devemos ser como a lua, brilhante, mas refletindo em nós a luz de Cristo, refletindo em nós a luz de Jesus. Eu quero ler um texto com você que se encontra em João capítulo 3. A partir do verso 22 ao verso 30, diz assim: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Ora, isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você pode ler comigo esse último verso? É necessário que ele cresça. 5 atitudes para crescer sem aparecer. 5 atitudes para crescermos esse ano, mas sem apagar a luz de Jesus, sem ofuscar a luz de Jesus. Primeiro deles, faça as mesmas obras que Jesus. Aqui o texto começa dizendo que Jesus estava com os seus discípulos e ali ele batizava. E logo depois vai dizer que João estava batizando. João, ele não deixou de batizar porque Jesus começou a fazer o mesmo. João batizava antes de Jesus. João foi aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho. Só que o caminho já havia sido preparado. Jesus já havia começado o seu ministério. Então por que que João, ele continua fazendo isso? O caminho já estava pronto. As pessoas já haviam ouvido de João que aquele era o Cristo, de que aquele era o Messias. Nesse texto João diz: vocês já ouviram o que eu disse, eu não sou o Cristo. O caminho estava preparado, mas João continuou fazendo o que ele deveria fazer. João continuou fazendo aquilo que ele precisava fazer. João continuou fazendo aquilo que Deus havia colocado em seu coração, mesmo o caminho já tendo sido preparado. Então ali João continuava fazendo as mesmas obras de Cristo. Assim como eu e você devemos fazer as mesmas obras de Cristo. E algumas pessoas, quando vão ficando mais velhas, pensam que já cumpriram a sua missão, que não precisam fazer mais nada.
Mas eu aprendo com João o seguinte: eu continuo fazendo as mesmas obras de Cristo. Eu já contei essa história aqui, quando estava dando aula em uma igreja em Rio das Ostras. Um senhor de 70 anos veio falar comigo, que ajudou a plantar essa igreja e ajudou a plantar as igrejas em Manilha. E ele falou assim para mim, no auge dos seus 70 e poucos anos: eu estou pedindo a Deus direção aonde eu tenho que ir para plantar mais uma igreja. Eu olhei para a vida daquele homem e eu me inspirei com a vida dele. Com essa idade, ele mesmo tendo preparado tantos caminhos, ele continua fazendo as obras que Jesus fez. Então, meu querido, se você não quer aparecer, se você quer crescer, mas não aparecer, não faça as suas obras, mas faça as obras de Jesus. Porque, meu querido, quando eu começo a fazer as minhas obras e deixo as obras de Jesus de lado, eu começo a crescer e aparecer. O reino de Deus, ele tem a ver com Jesus e não comigo e com você. Tem a ver com as obras de Jesus e não as nossas. Tem a ver com aquilo que ele quer, não aquilo que eu acho que é o certo. Porque às vezes a gente tem essa tendência de implementar na igreja aquilo que nós achamos que é o certo. E nós não perguntamos a Jesus o que é aquilo que ele quer fazer. Nós não perguntamos a Jesus o que ele gostaria de fazer. A Bíblia em Atos fala que Paulo estava indo em direção à Ásia pregar o evangelho. Era certo. Ele queria levar o evangelho a pessoas não alcançadas. Ele estava com um pensamento certo de fazer aquilo. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo o impediu de ir. Ou seja, não era da vontade de Jesus que Paulo fosse para aquele lugar, mas ele seria enviado para outro lugar. Então, mesmo aquilo que você acha que é certo, meu irmão, você não deve fazer. Sabe por quê? Porque se isso for contrário àquilo que Jesus quer para a sua vida, você não vai estar obedecendo. Então, faça as mesmas obras de Jesus, mas para fazer as mesmas obras de Jesus, precisa conhecer as obras de Jesus. Fomos chamados para continuar um legado deixado por Jesus. Nós não fomos chamados para criar algo novo. Nós não fomos chamados para inventar a roda, gente. A gente foi chamado para dar continuidade a algo que Jesus fez quando estava aqui na terra. Olha o que o texto de João 14, verso 12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Esse texto tem alguns jogos de palavras. A primeira delas é fará também. O que ele está dizendo? Vocês farão também as mesmas obras que eu faço. Ou seja, isso é uma certeza de que nós faremos as mesmas coisas. Jesus, ele nos chamou para fazer aquilo que ele fez. Jesus nos levantou, Jesus fundou a igreja para dar continuidade àquilo que ele havia feito, para aquilo que ele estava fazendo. Então, quando queremos viver igreja, quando queremos fazer igreja, vamos olhar para Jesus. O que Jesus fez? Jesus curou os enfermos. Jesus cuidou dos pobres e das viúvas. Jesus foi até a mais baixa classe social e resgatou pessoas. Jesus pregou o evangelho sem acepção de pessoas. Jesus andou com prostitutas. Jesus andou com pessoas sujas. Jesus andou com leprosos. Jesus andou com publicanos e pecadores. Mas nós fechamos os templos das nossas igrejas para os homossexuais. Nós fechamos os templos das nossas igrejas para os adúlteros e as adúlteras. Nós fechamos os templos das nossas igrejas para os alcoólatras. Sabe como nós fechamos? Quando esse tipo de gente entra na nossa igreja, entra nos nossos templos e nós olhamos essa pessoa de cara feia, como se fosse um extraterrestre. Quando o que Jesus fazia era levar paz ao coração dos oprimidos, levar esperança ao coração daqueles que não tinham esperança. A gente se preocupa muito em, primeiro, mudar a pessoa
para que depois ela possa estar no nosso ambiente. Meu querido, o que muda é Jesus, não sou eu nem você. O que muda a pessoa é o Evangelho de Jesus, não são as nossas regras. Então, as obras de Jesus é a respeito disso, e nós faremos. Mas ainda continua dizendo que essas obras, eu e você, nós faremos obras ainda maiores do que essa. E me parece que às vezes a gente se esquece disso. Nós vamos fazer coisas maiores do que Jesus. Mas o problema é que às vezes a gente não entende esse negócio. Que obras são essas? A expansão do reino de Deus. Jesus disse: vão a todo mundo e preguem o Evangelho. Jesus não foi a todo mundo, mas Jesus está indo a todo mundo por causa de mim e você. Jesus está indo a todo canto do planeta por causa da igreja. A igreja demoniza demais a internet. Eu sou um amante da internet, sabe por quê? Porque através dela a mensagem de Jesus está chegando muito mais rápido. Através dela o Evangelho de Jesus está alcançando pessoas que antes não alcançava. Então, meu querido, para de demonizar a internet. O problema não é a internet, o problema é quem usa ela. O problema não está no telefone, o problema está em quem está usando ele. Então você tem um telefone, dá glória a Deus por isso, e passe a usar ele para a glória de Jesus, e pare de usar ele para a glória de Satanás. Você está entendendo o que eu estou falando? Pare de conversa fiada na internet. Pare de ver coisas que você não deveria ver, mas use esse instrumento para a honra e para a glória de Jesus. A expansão do reino de Deus é essa obra. Jesus veio para morrer na cruz, sim, mas para proclamar o reino de Deus na terra. E essa obra que ele disse que nós faríamos maiores é porque ele enviaria a igreja dele a todo canto. Então, igreja, gente, não é um local fixo. Igreja é a expansão do reino de Deus. E aqui ele fala: eu estou indo para o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você: olha, aquilo que eu estava fazendo eu não vou fazer mais, agora eu estou colocando nas suas mãos para que vocês possam fazer. Eu estou dando a vocês, eu estou confiando a vocês a expansão do reino. Então façam o melhor possível. Lembram daquela parábola dos talentos? O Senhor foi viajar, o Senhor estava indo e deu a cada um de seus servos uma quantidade de talentos. Para quê? Para que eles multiplicassem isso. E aqueles que multiplicaram, o Senhor disse assim: servo bom e fiel. Mas aquele que reteve, aquele que escondeu, aquele que teve medo, dele foi tirado. Então, ele nos confiou algo, a sua obra, a expansão do seu reino. E nós devemos fazer as mesmas obras de Jesus, porque isso não tem a ver comigo e com você, isso tem a ver com ele. Isso não tem a ver com aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, isso tem a ver com aquilo que ele quer. Isso não tem a ver com aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, isso tem a ver com aquilo que ele gosta. Então não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com essa igreja, tem a ver com aquilo que Jesus quer de nós. A segunda atitude: faça as mesmas obras, mas enquanto há tempo. Olha o que fala no verso 24. Isso se deu antes de João ser preso. Olha, gente, isso aqui não está aqui à toa. Essa informação não está aqui na Bíblia à toa. João estava fazendo algo, mas em algum momento ele seria parado. João já havia declarado sobre Jesus: Jesus é o Messias, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. João batizou Jesus. Jesus começou o seu ministério. André, que era seguidor de João Batista, passa a seguir Jesus. Ali, o caminho já estava sido terminado, preparado. E olha, eu fico pensando assim: por que João, então, não foi seguir Jesus? Já parou para pensar? Por que João não foi seguir Jesus? Por que João, então, que era tão bom em batizar, o cara era fera no negócio de batismo, por que ele não passou a ser auxiliar de Jesus nos batismos, auxiliando Jesus a batizar? Por que João fez isso? Porque João, ele tinha um chamado
de pregar o arrependimento. João, ele foi constante naquilo que ele foi chamado para fazer. Olha o que o texto de Marcos 1:4 diz. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse era o propósito da vida desse homem. E ele foi constante naquilo que Deus colocou no coração dele. Então faça as obras de Jesus enquanto há tempo. Você não sabe se você vai ter tempo para continuar fazendo amanhã. Pouco tempo depois aqui, João seria preso e morto. Mas o tempo que ele teve, ele gastou aqui na terra, cumprindo o propósito da sua vida. Essa semana, eu assistindo um vídeo, vi uma questão muito interessante. Você quer saber o seu propósito? Pensa assim, se você ganhasse a mesma quantidade de dinheiro, a mesma quantidade, para fazer qualquer coisa da vida, seja um jogador de futebol que ganha muito dinheiro, seja alguém que ganha um salário mínimo, que é o mínimo que uma pessoa pode ganhar. Pensa assim, qualquer uma das coisas você vai ganhar a mesma quantidade de dinheiro. O que você escolheria fazer? O que você gostaria de fazer? Agora, não só como profissão. Pensa, o que você gostaria de fazer o resto da sua vida? Se qualquer coisa que você fizesse, você ganharia a mesma quantia de dinheiro. Talvez seja esse o seu propósito. Aquilo que move o seu coração. Então faça isso enquanto você tem tempo. Porque chegará um momento que você será tirado dessa terra. Chegará um momento que você não terá mais forças para fazer. Chegará um momento de que você vai ter que parar. E aí o Senhor vai aparecer e vai te perguntar assim: aonde estão os talentos que eu confiei nas suas mãos? Aí você vai pegar, vai botar a mão no bolso e vai falar assim: tinha um aqui, mas eu escondi. Aí ele vai virar para você e vai falar: servo mau. Ai, meu querido, não quero ouvir esse negócio não. Não sei se você quer ouvir. Então faça aquilo que você tem que fazer enquanto você tem tempo para fazer, mas seja constante naquilo que você faz. João foi constante. João, ele fez um reboliço por onde passou, até que ele foi parado. João não parou até que ele foi parado. João continuou fazendo o que ele tinha que fazer até o momento que ele foi parado. Então olha, talvez você esteja querendo desistir de alguma coisa, um propósito que Deus colocou no teu coração. Talvez você entrou aqui essa noite querendo desistir de algo. Eu tenho uma coisa para te falar: aprenda com a vida de João. Não pare até que você seja parado. Não desista até que um dia você seja parado. Seja constante naquilo que você faz até que um dia você seja parado. E com essa atitude você glorificará o nome do Senhor. E João continuou pregando. João continuou batizando. E ele não se incomodou com o que as pessoas falavam a seu respeito. Gente, João era um cara esquisito. Ele vestia uma roupa de pele de camelo. Não era comum um homem se vestir desse jeito. Ele comia uma comida esquisita. Mel silvestre, gafanhoto. Esse cara vivia no deserto. Pensa num cara esquisito. Era João. Mas ele não se incomodou. Ele não se importou com as críticas. Não se importou. Ele não se importou com as caras feias que as pessoas faziam para ele, ou com as pedras que tacavam sobre ele. Ele só fez o que ele tinha que fazer. E ele não esperou nenhum tipo de agradecimento por isso. Sabe por quê? Porque aquilo que ele fazia não tinha a ver com ele, tinha a ver com o Senhor. Então, sabe, quando alguém te taca uma pedra, quando alguém te critica, quando alguém faz cara feia para você, olha, meu querido, sinto te dizer, ninguém tem que te agradecer por nada, não. Ninguém tem que te agradecer porque você fez algo, não. Porque você está fazendo isso não é por você, você está fazendo isso por Jesus. Então, tem alguém te criticando, deixa criticar. Tem alguém falando mal de você, deixa falar. Sabe o que é isso? É propaganda de graça pra gente.
Ah, sabe lá o que fulano está fazendo lá naquela igreja? Aí a pessoa fala assim, que igreja? Aquela igreja lá, que tem um símbolozinho esquisito ali na frente. Aquela igreja lá. Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ver o que fulano tão esquisito está fazendo nessa igreja. Aí aqui o Espírito Santo, ó, pega a pessoa. Então, eu quero é que fale da gente. Sabe por quê? Porque quando falam da gente, e quando a pessoa entra nesse lugar, ela vai ver que o que está sendo feito aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então que a gente seja chamado de esquisito, que a gente seja chamado de estranho, mas que as pessoas venham aqui ver o que está acontecendo. Para que pessoas saiam daqui impactadas. Terceira coisa, não cobice glórias, nem honrarias. Verso 26 e 27, aqui no 26 diz, e eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado, a qual você testemunhou, está batizando. Olha só o que os discípulos de João estavam falando para ele. Então, aqui, João não está querendo buscar honra nem glória. João Calvino diz uma frase que diz assim, a verdadeira humildade consiste em não desejar para si mesmo qualquer glória ou honra, mas somente dar glórias a Deus. Sproul diz que devemos nos lembrar de que a nossa honra vem de Deus e não de nossa capacidade de impressionar os outros. Nós não temos que impressionar ninguém, mas nós temos que receber a honra que vem de Deus. Essa eu quero. Amém? Essa você tem que querer também. Não a dos homens. A dos homens pouco importa. Mas aquela que vem de Deus é que nós devemos buscar. E aqui esses homens viraram para João e disseram, olha João, esse cara está batizando. Tem uma galera seguindo ele. Tem uma galera correndo atrás dele. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Ô João, meu amigo, acorda, você está perdendo seguidor, cara. Sabe, teu Instagram, ó, tá lá embaixo, cara. Tem um cara aí que tá bombando. Olha, meu querido, é uma tentação a gente querer competir com quem está fazendo a obra. É uma tentação a gente olhar para uma igreja que está crescendo e dizer assim, estão crescendo porque são mundanos. Estão crescendo porque só estão falando o que o povo quer escutar. Estão crescendo por causa disso. Estão crescendo porque tem dinheiro. Olha, meu querido, o cotovelo deve estar doendo muito para a gente falar desse jeito. Eu olho para essas grandes igrejas e eu fico pensando assim, tem muita coisa errada, tem muita coisa que eu não concordo, mas tem muita gente ali se rendendo aos pés de Jesus. Tem muita gente que está ali mudando de vida. E não importa. O que importa é que o nome de Jesus está sendo exaltado naquele lugar. E a gente tem mania o quê? De tacar pedra. A gente tem mania de achar que só o nosso quadrado é o melhor. Mas vinha essa tentação de querer competir. Não, se aquele cara botou 100 pessoas na igreja, eu tenho que botar 150. Não é isso. O crescimento não é isso. O crescimento que nós queremos é crescer como igreja mesmo. Como organismo. É crescer como uma comunidade de fé. Porque quanto mais a igreja cresce, mais as pessoas ao redor são abençoadas. Agora não é competição de quem tem mais membros, gente. Não é competição de quem está ganhando mais engajamento nas redes sociais. A gente usa bastante as redes sociais. Mas sabe para quê? Para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis. Mas isso não tem a ver com engajamento, isso não tem a ver com nada disso. Olha, eu bolei uma frase aqui para você guardar no seu coração. Pessoas vão fazer o que você faz. Vão fazer melhor do que você. Vão ter mais resultados que você. Mas nós não estamos em uma disputa para saber quem é o maior. Mas estamos em uma missão de expandir o reino de Deus. Olha, tem muita gente que prega melhor que eu. Glória a Deus. Tem muita gente que é melhor do que eu em um monte de coisa. Eu não tenho tantas habilidades assim. Mas isso não é uma disputa. Nós não estamos disputando. Nós estamos unindo forças para que o reino de Deus seja expandido nesse lugar.
para que o nome de Jesus seja exaltado nesse lugar, para que a glória de Jesus seja manifesta em todos os lugares, que as nossas vozes possam chegar. Então, amém, se tem uma igreja no Centro de Itaboraí crescendo, amém, se tem uma igreja no Apolo crescendo, amém, se tem uma igreja em Manilha crescendo, porque também tem uma igreja em Grande Cabuçu crescendo. E não só uma, mas eu queria que todas as igrejas desse lugar crescessem, para que a gente olhasse para esse campo de domingo, para essas barracas de domingo, e elas não estivessem mais cheias, mas estivessem vazias, e que as igrejas estivessem botando gente para fora, e o nome de Jesus sendo exaltado. Só que esses discípulos de João ainda continuam dizendo: olha, João, todos estão se dirigindo a ele, todos estão indo em direção a ele, inclusive os seus. Gente, as pessoas devem ir à igreja por causa de Jesus. As pessoas, esse é o único motivo, gente, senão não faz sentido. As pessoas vão à igreja por causa de Jesus. Se as pessoas vêm à igreja para me ouvir falar, desculpa, está no lugar errado. Se as pessoas vêm à igreja para ouvir a galera aqui cantar, desculpa, está no lugar errado. Faz isso na sua casa, quando a gente botar ali na rede social. Mas você deve vir à igreja por causa de Jesus. Aqueles discípulos estavam falando para João: olha, você falou que esse cara é o Messias e agora as pessoas estão indo para ele. E João falou: é isso que eu quero. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu fiz todo esse sacrifício, para que essas pessoas realmente fossem até ele. Então, olha, nós não podemos substituir o alvo, o motivo da nossa devoção. A nossa devoção é a Deus e não a homens. A nossa devoção é a Jesus e não a estruturas, a denominações, a nenhum tipo de manifestação humana. Mas a nossa devoção é única e exclusivamente a Jesus Cristo. Então, olha, meu querido, venha a esse lugar para exaltar o nome de Jesus. Não venha a esse lugar para ouvir uma pessoa falar. Não venha a esse lugar para ouvir alguém cantar. Venha a esse lugar para exaltar o nome de Jesus. Então, todo o crescimento que nós vamos viver nesse lugar não é para que as pessoas olhem: nossa, como a Igreja Batista está crescendo. Não, não é para isso. É para que as pessoas vejam: a Igreja Batista está crescendo porque Jesus está naquele lugar. É por isso, é para isso. No verso 27, João, ele diz assim: uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. Olha, gente, aprenda um negócio que eu vou falar para você. Nós não devemos invejar o mover dos outros. Nós não devemos invejar o que Deus está fazendo em outros lugares, em outras pessoas, porque Deus tem uma porção para cada um de nós. Deus tem algo para cada um de nós. Agora, qual que é a sua porção? O que o Senhor tem dado para você? A porção de João era pregar no deserto, o arrependimento. Qual que é a sua porção? Eu tenho pedido a Deus isso: Senhor, dá um negócio especial para a gente. Dá uma coisa que ninguém tem. Faz dessa igreja um mover que ninguém tem, porque eu não quero mover dos outros, não. Eu quero mover dessa igreja aquilo que o Senhor tem para esse lugar. Eu não quero, sabe, copiar uma igreja famosa. Não, a gente até aprende algumas coisas, mas eu quero saber o que o Senhor tem para esse lugar. Tem uma igreja que ela é chamada de Igreja do Café. Eles decidiram, eles estavam num lugar estratégico, onde passavam muitas pessoas indo para o trabalho, e ali toda quarta-feira eles fazem um café da manhã. Aquela igreja bombou de gente. E qual o nome da igreja? Igreja do Café, olha só. Foi apelidada Igreja do Café. Foi o mover que Deus deu para aquela igreja. Agora, se a gente quiser fazer isso aqui, esse negócio não vai dar certo. Sabe por quê? Deus deu esse mover para aquela igreja. Então, qual é o mover que Deus tem para você? Qual é o mover que Deus tem para essa igreja? Não devemos olhar para outros lugares invejando o que está acontecendo lá. Nós devemos gastar tempo perguntando ao Senhor: o que o Senhor tem para essa igreja? Qual é a luz que o Senhor quer que brilhe nesse lugar para exaltar o seu nome? É isso que nós devemos perguntar a Jesus. Quarta atitude: não somos donos
daquilo que Jesus nos confiou. Não somos donos daquilo que Jesus nos confiou. Aqui João, no verso 29, diz: a noiva pertence ao noivo. O amigo está ali prestando um serviço ao noivo. A noiva de Jesus é a igreja, gente. Olha o que Mateus 25:14 fala. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Jesus saiu e nos confiou os seus bens. Foram os talentos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos é do Senhor. Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo aquilo que o Senhor te deu é dele. Então você deve usar para a glória dele. A noiva pertence ao noivo. Meu amado, com muito amor e com muito temor eu falo isso para você. A igreja de Jesus não te pertence. Então as coisas não têm que ser feitas da maneira como você acha que tem que ser feita. A igreja de Jesus não é sua para você achar que ela deve ser assim ou assado. A igreja de Jesus não é minha para eu colocar aqui aquilo que eu acho ou aquilo que eu gosto. A igreja de Jesus. A gente cria estratégias, sim. A gente faz coisas, sim. Mas a igreja continua sendo de Jesus e não nossa. Sabe por quê? Se Jesus não voltar daqui a 50 anos, uma galera que está aqui não vai estar aqui mais. E a igreja de Jesus vai continuar. Talvez daqui a 5 anos Jesus te tire desse lugar e te leve para outro. E a igreja de Jesus vai continuar. Porque a igreja de Jesus não tem um dono. Aliás, tem um dono, o Senhor Jesus. Então, meu querido, a igreja de Jesus não nos pertence. A nossa alegria é ouvir a voz de Jesus, a voz do noivo. A nossa alegria é essa. Mas às vezes parece que em meio ao culto Jesus está falando para as paredes. Às vezes é o que parece. Porque Jesus fala, e a gente não está nem aí porque Jesus está falando. Enquanto João está dizendo, o amigo do noivo se alegra ao ouvir a voz do noivo. E às vezes Jesus está falando e você está olhando para o teto. Às vezes Jesus está falando e você está com sono, doido para dormir nesse banco. Às vezes Jesus está falando e você está pensando na janta que você vai ter que fazer. Quando você deveria nesse momento, somente nesse momento, parar e prestar atenção no que Jesus está falando no teu coração. Porque talvez nessa noite Ele tenha algo especial para você, algo que vai mudar a sua vida, algo que vai transformar a sua família, mas às vezes você perde tempo, porque você está, ao invés de prestar atenção naquilo que Jesus está falando, não é no que eu estou falando não, gente, é no que Jesus está falando. Você prefere estar mexendo no telefone, você prefere estar com a cabeça longe. Mas o que Jesus está falando no teu coração hoje? Ah, meu querido, Ele está falando alguma coisa contigo, eu sei, eu tenho certeza. Ele está falando alguma coisa com você, então abre os seus ouvidos para escutar a voz de Jesus. Porque a nossa alegria é ouvir a voz do noivo. Quinta atitude, a nossa alegria deve ser diminuir. Assim como a lua só reflete a luz do sol, nós devemos refletir a luz de Jesus. E tudo aquilo que nós fazemos é a respeito de Jesus. Olha, gente, nós não estamos aqui para fazer uma carreira gospel. Nós não estamos aqui para sermos reconhecidos pelas pessoas. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro com o Evangelho. Tem muita gente que faz do Evangelho um comércio. Tem muita gente que faz do Evangelho uma carreira profissional. Tem muita gente que faz do Evangelho uma fonte de ganhar dinheiro. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para enriquecer com o Evangelho. Nós não estamos aqui para enriquecer com a igreja. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Nós estamos aqui para nos diminuir e para que Ele seja exaltado. Nós estamos aqui para
olhar para a nossa vida e não ver nela valor nenhum se Jesus não estiver nela. Olhar para aquilo que nós estamos fazendo e não ver nisso valor nenhum se Jesus não estiver nele. A nossa alegria deve ser Jesus sendo exaltado enquanto nós nem somos lembrados. A nossa alegria é as pessoas lá fora falarem: naquele lugar tem um mover diferente. Olha, gente, eu não quero ouvir: naquele lugar tem um rapaz que prega muito bem. Eu não quero ouvir esse negócio não, gente. Se eu ouvir falar nisso, eu vou me entristecer. Sabe por quê? Porque eu vou estar entendendo que as pessoas estão falando de mim e não de Jesus. Naquela igreja tem um grupo que canta muito bem. Eu quero ouvir as pessoas dizendo: naquela igreja tem um negócio que eu não sei explicar, mas quando eu vou lá eu ouço Deus falar. Aquela igreja tem um mover diferente. Naquela igreja eu sinto a presença de Jesus. É isso que eu quero ouvir por essas ruas de Grande Cabuçu. Naquela igreja a gente consegue sentir o Espírito de Deus. Naquela igreja nós conseguimos contemplar a glória de Jesus. O nosso desejo em 2025 deve ser crescer tanto o reino de Deus, fazer a obra de Jesus avançar e crescer tanto que nós nem seremos lembrados no meio do processo. As pessoas vão falar tanto do que está se fazendo aqui que não vão nem saber quem que está fazendo. Esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa alegria. Não ter nomes de pessoas enfaixadas, mas ter o nome de Jesus na fachada. Não ter o nome de pessoas sendo proclamado nesse lugar, mas ter o nome de Jesus sendo proclamado e exaltado nesse lugar. Meu querido, existe uma luz que está sobre mim e você. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Ah, Renan, você acabou de falar que nós não temos luz própria. É verdade. Mas quando você olha para a lua, o que ela está? Ela está brilhando, mesmo ela não tendo luz própria. A luz da lua é a luz que ilumina o mundo. Mas essa luz não vem dela, vem do sol. Jesus é o sol da justiça, que brilha sobre nós, que brilha sobre a sua igreja. E essa luz vai bater em nós e vai iluminar todas as pessoas ao nosso redor. Você é a luz do mundo, porque está sobre você uma luz que é mais poderosa do que tudo nessa terra. Então cresça muito, mas não apareça. Não busque glórias nem honras, mas use a sua vida para exaltar o nome do Senhor. Que Deus levante pessoas nesse lugar para exaltar o nome dEle. Que Deus levante pessoas nesse lugar para que a obra de Jesus cresça cada vez mais. Você pode se colocar de pé do seu lugar? Nós vamos continuar exaltando o nome de Jesus. E com todo o teu ser, com toda a tua força, com todo o teu coração, declare sobre Ele quão maravilhoso Ele é. Declare sobre Ele que essa luz venha sobre você e que através da sua vida o nome de Jesus possa ser exaltado. Que através da sua vida o nome de Jesus possa ser glorificado. Então cante com fé, com ousadia, com autoridade, exaltando o nome do Senhor Jesus.